A gente segue falando aqui sobre a viagem de Lula à Europa, mas agora com a nossa tela dividida. Você está achando? A gente se acha que pega só esse telão. Temos Américo Martins, que está uma chiqueza. Uribe, não adianta, desculpa, não importa o que você diga, toda a sua inteligência, não tem como competir com esse Lorde aqui, tá? Então eu vou até começar com o Américo, que tá a coisa mais linda de meu Deus, para a gente poder analisar a viagem, os aspectos internacionais aqui sobre a viagem de Lula. Américo, começando contigo então, porque esse coletinho a gente não tá aguentando de maravilhoso. Me conta, por favor, essa ida de Lula é mais uma vez uma tentativa de tentar alinhar, né, de aparar as arestas e fechar o acordo entre nós aqui do Mercosul e a União Europeia. Exatamente, Elisa. Antes de eu entrar na União Europeia, só dizer que o Uribe, na verdade, é o meu ídolo. Eu aspiro chegar à elegância dele um dia, mas eu vou tentando por aqui. Elisa, o presidente Lula vai dar uma mensagem muito dura à União Europeia. Ele vai dizer mais uma vez que aquela side letter, que é uma carta lateral, uma carta adicional ao acordo do Mercosul, que já foi costurado depois de mais de 20 anos de discussões entre os dois blocos, ele vai dizer que essa side letter é inaceitável. Vai repetir na cara, obviamente, dos líderes da União Europeia que não existe a possibilidade do Mercosul aceitar aquele tipo de demanda. Ele, inclusive, o Itamaraty já enviou aos outros parceiros do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, a posição do Brasil com relação a essa side letter. Essa side letter que cria mais demandas para que o Brasil cumpra as suas promessas de manter o meio ambiente, de não desmatar mais a Amazônia, e essa side letter aplicaria sanções ao bloco nas exportações dos países do bloco à União Europeia, caso essas demandas não fossem atendidas, caso houvesse maior destruição do meio ambiente. O presidente Lula sempre disse que esse tipo de demanda não é aceitável entre parceiros estratégicos. Ele acha que é inadmissível que a União Europeia fale sobre sanções. Então ele vai ser muito duro com relação a isso, vai deixar isso muito claro. E também vai ser cobrado ali sobre a posição das compras governamentais, que o Brasil também quer manter uma espécie de reserva de mercado para as empresas brasileiras e não queria admitir que empresas europeias, por exemplo, participem das compras governamentais. O Mercosul, infelizmente, não vai dar uma resposta em bloco nessa reunião, que é a primeira reunião entre os membros da CELAC e da União Europeia, total de 60 países, primeira reunião desde 2015. E o Mercosul não vai trazer essa resposta em conjunto, justamente porque houve uma demora muito grande do Brasil em fechar uma contraproposta, e essa contraproposta só foi enviada agora para os outros 3 parceiros. Então, Argentina, Uruguai e Paraguai ainda precisam analisar a proposta do Brasil. Então, eles não vão falar em bloco. É possível que o Uruguai, por exemplo, que está se distanciando no Mercosul, adote um tom muito mais ameno com os europeus, mas é certo que o presidente Lula vai adotar uma postura bastante dura. Porque a gente está falando, né, Gustavo Uribe, de uma promessa de campanha. Lula disse que pretende finalizar esse assunto, de levar adiante, de tentar formalizar de fato o acordo entre os dois blocos. O que é muito difícil, a gente discute esse acordo há 24 anos e, assim, houve um avanço no governo de Jair Bolsonaro, no apagar das luzes, mas ainda falta muito. Inicialmente, gostaria de dizer que Américo Martins é o guru do estilo da CNN Brasil. Eu não tenho nem porte para utilizar esse colete, porque sou de Diadema, não estou em Londres, por exemplo, onde tudo é diferente. Falando sobre esse acordo, é interessante de perceber que houve uma divisão dentro do governo federal. Isso é uma apuração do Daniel Hittner, nosso editor de conteúdo aqui de Brasília. Há uma parte do governo federal que é um pouco mais realista, que sabe que há dificuldades nesse acordo e que a discussão deve se pautar apenas na side letter, ou seja, rebater aquelas normas que são consideradas um pouco radicais pelo Brasil em relação à União Europeia para a proteção do meio ambiente, que aquela side letter era compatível com a gestão de Jair Bolsonaro, na visão do atual comando do Palácio Planalto, não com a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, que já deu algumas mostras de diminuição do desmatamento na floresta amazônica. Mas há também uma ala do governo que quer aproveitar que já está em discussão para ganhar um pouco mais. Ou seja, já que abriu aí um nequinho da porta, vamos abrir mais e negociar mais, que é uma área que quer que você tenha uma prioridade maior para a indústria nacional. Um dos pontos do acordo é que em compras governamentais, por exemplo, do governo brasileiro, mesmo que empresas brasileiras ofereçam na licitação um valor maior do que 10 a 15% do que oferecido por empresas estrangeiras, elas ganhariam a licitação.
é uma medida protecionista. E aí outra parte do governo acha que não há abertura para esse tipo de negociação. Então o que a gente vai observar, e o Américo Martins trouxe essa informação agora, é de que o governo federal vai jogar pesado em relação a Sailera. Resta ver o comportamento de Lula. Se Lula vai focar apenas nessa discussão, ele pode ir para uma discussão maior, de rediscutir detalhes de outros projetos e de outras intenções desse acordo entre União Europeia e Mercosul. Se ele for dessa linha, viu, Elisa e Américo, dificilmente você consegue fechar esse acordo nessa gestão. Difícil se fosse só pela Sailera. Imagina discutindo mais trechos. Aí a gente vai ter mais um horizonte aí de 4, 5 anos para discutir esse acordo, que pode não sair. Se a França continuar fazendo o jogo duro de não querer fechar esse acordo, ele pode não sair, ficar apenas no papel. Pois é, Américo, só para encerrar a ideia contigo, os franceses estão ali bem resistentes, hein, de conseguir desenrolar esse assunto. Sim, a Assembleia Nacional Francesa, o Parlamento da França, já aprovou inclusive uma moção exigindo que o governo não aprove esse tipo de acordo, usando o meio ambiente como um dos motivos, mas obviamente também tem uma questão protecionista muito forte, especialmente em relação a países como França, Polônia, grandes países produtores de produtos agrícolas, que vão ver uma competição muito acirrada do agronegócio brasileiro, que é muito competitivo no mundo inteiro. E eles querem, obviamente, proteger os seus mercados. Agora, o que o Uribe levantou é uma possibilidade real. É bem possível que a gente nunca assine esse acordo, porque no final das contas são 27 países na União Europeia. Se a gente ficar rediscutindo e abrindo vários outros pontos de discussão, isso aí vai ficar na gaveta.